Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente quer conversar com vocês de como começar e manter uma rotina devocional. Daí que é um assunto muito importante para todo cristão. Independente se você é novo convertido, se você tem aí um tempo de trajetória considerável, é de grande suma importância que você tenha uma rotina devocional na sua vida para que você entenda todos os planos de Deus para você, para que você conheça todas as histórias, para que você conheça quem é Deus, quais são os atos de Deus, que Deus ama, o que Deus abomina. Isso tudo aí só vai ter a partir do momento que nós temos uma rotina de comunhão com Deus. Eu gosto muito de falar que quando a gente está apaixonado por alguém, ou quando a gente se importa, ou quando a gente vai para uma entrevista, a gente vai buscar características daquela empresa para poder se dar bem ali naquela entrevista. Ou se está ali apaixonado, você vai ficar ali em constante contato. Agora eu queria entender o porquê, Deise, quando as pessoas falam de Deus, falam do plano sobrenatural, da nossa perspectiva, já que a gente fica aqui pouco tempo nessa terra, no máximo uns 100 anos, e ali passados alguns ali dos 60, já não é tão bem aproveitado, Exatamente. né? Porque quando a gente fala de Deus, as pessoas não têm esse negócio de ter essa comunhão com Ele, e essa comunhão, essa conversa, né? Esse diálogo com Deus, essa oração. Por que eu não consigo entender isso? Acho que é porque as pessoas, o que eu sempre ouço e traduzo, as pessoas não separam esse momento para estar com Deus, é porque elas olham e falam assim, bom, Deus está em todos os lugares. Eu estou aqui dirigindo, estou falando com Deus. Estou aqui estudando, estou falando com Deus. Vou dormir. Deus, obrigado por esse dia, abençoa meu sono. Pá, apaga ali na cama. Então as pessoas, realmente, Deus ele está em todos os lugares. Só que a gente precisa ter muito claro na nossa vida que se nós não reservarmos um tempo para estar com Deus, nós não vamos desenvolver intimidade. Você nunca vai conhecer o que é que Deus realmente espera, deseja de você, aquilo que Deus ele pode fazer na sua vida. Então, assim, as pessoas caem no engano ali do dia a dia de achar estou o tempo todo com Deus. O pouco ali é suficiente, mas não é. Exatamente. O que a gente quer conversar com você nesse vídeo é que você entenda a importância de ter um tempo considerável, um tempo de qualidade com Deus. Porque isso vai te ajudar naquele momento difícil, vai te ajudar a tomar escolhas que um cristão deveria tomar, porque muitas vezes a gente fica em dúvida, o que será que eu faço? E a gente tem aqui as orientações da parte de Deus, às vezes não com o assunto de forma direta, mas a gente tem orientações que podem nos auxiliar a essa tomada de decisão. Enfim, eu acho que ficou claro isso, né? Para que as pessoas entendam a importância e a relevância desse assunto que a gente está falando aqui com vocês hoje. Então, a gente já quer começar fazendo uma pergunta. O que é uma rotina devocional? É você criar aquele hábito de estar diante de Deus. É todo dia você separar um tempo para estar diante de Deus. E aí eu vou chegar diante de Deus e vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Gente, é muito simples. Você precisa ter ali a sua Bíblia, e você saber que você vai fazer um momento de leitura, um momento de meditação, você vai fazer um momento de oração, você vai fazer um momento ali de louvor a Deus e você vai estar ali envolvido naquela atmosfera espiritual, né? Olha que palavra bonita, atmosfera espiritual. E você vai incluir Deus ali na sua rotina, incluir Deus no seu dia a dia. Já vai começar o dia, se for fazer de manhã, né? Já vai começar o dia ali. Abençoado, abençoado. Exatamente. Já quero colocar os dois pés no peito desse pessoal aí e falar assim que eles não comem todo dia? Ah, é? Claro. Eu não entendo, gente. Então, assim, se você come todo dia, vai ao banheiro, você precisa colocar roupa, se preparar para sair de casa, enfim. Aguinha, né? Água para se hidratar, enfim. Porque então, não entender dessa necessidade, porque existe uma força contrária para te impulsionar a não acreditar nas palavras, nas promessas de Deus. E você só vai estar fortalecido quando você está meditando nessa aqui, meditando de noite. E você falando aí, né, que existe uma força contrária, acho que todo mundo conhece a história do povo hebreu, quando ele esteve ali no Egito escravizado. E uma palavra que Faraó disse quando eles foram pedir para buscar, que eles queriam buscar a Deus, Faraó falou assim, sobrecarregue eles de trabalho para que eles não tenham tempo de adorar. Então, às vezes, o que está acontecendo é que você está
aí nessa sua rotina tão louca, tão corrida, que você está sendo sobrecarregado. E a sobrecarga, as pessoas precisam entender que é uma coisa do inimigo. A sobrecarga é do inimigo. Sabe o Salmo 23, todo mundo gosta? Que todo mundo ama, é apaixonado, sabe de cor? Aprendeu lá quando criança? Fala assim que Deus, ele nos leva a descansar. É o bom pastor que nos leva a descansar. Então, assim, ele nos leva a descansar e Jesus, ele vai dizer assim que o fardo dele é leve. Então, às vezes as pessoas estão aí sobrecarregadas, estão sobrepondo uma atividade à outra e no meio disso o inimigo está tomando o tempo delas de estarem com Deus, de adoração. Deus. Exatamente. Algumas pessoas até chegam a romantizar, né, aquele dia tumultuado. Acham bonito, né? Exatamente. Quando na verdade você perde o tempo de estar com a família, você pode estar até no meio, mas você não está ali aproveitando. Então, entender que você separar um tempo para si e para Deus é um tapa na cara da sociedade que não entende que a necessidade disso do cristão, não entende que a partir desse momento de contato com Deus você tem uma postura diferente, as suas palavras são diferentes, as suas reações são diferentes. A gente tem até um vídeo aqui no canal que fala sobre a reação. Tudo isso, gente, toda essa nossa conduta no meio do mundo, ela deve ser pautada pela palavra de Deus. Então, quando a gente tem uma rotina devocional, a gente entende a palavra que Deus tem para a nossa vida e a gente tem um comportamento diferente perante ela. Isso só vai ser construído se a gente tiver um tempo ali com Deus, né? Não adianta a gente querer criar intimidade vendo um pouquinho Deus ali, um pouquinho aqui, não. E se a gente não cria nem familiaridade, a gente não cria nada. A gente vai criar só um certo conhecimento, né? É um engano. A gente vai se enganar com essas coisas. E aí fica uma pergunta aqui também, que hoje eu tô cheia de perguntas pro pessoal. Mas será que a gente precisa fazer devocional? Será, Mônica, que a gente trouxe um vídeo irrelevante assim? Olha, gente, eu só tenho uma pessoa aqui na Bíblia, que poderia ser qualquer uma delas, mas só é Jesus Cristo. Ah, sim, entendi. E aí um exemplo maravilhoso do Filho de Deus, porque todos os atos, né, todas as palavras foram meio que Deus, foi de uma forma que Jesus encontrou para meio que nos alfabetizar na fé, nos ensinar ali o caminho, como a gente deveria orar. E Jesus, num desses ensinamentos assim, de atitude comportamental, ele só saiu de madrugada. Então ele saiu lá, isso está lá em Marcos, capítulo 1, no verso 35, que diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, tem outras que falam que é de madrugada, né? Estando ainda escuro, saiu Jesus, tá? E foi para um lugar deserto e ali orava. Olha só. Jesus entendia que enquanto ser humano, ele tinha essa necessidade de falar com Deus, com seu Pai, e conversar com Ele, e estar em contato com Deus. E para ver assim, né, Mônica, que as pessoas, elas gostam muito de negligenciar. E aí, a gente tem esse mega exemplo de Jesus, que as pessoas podem até argumentar assim, mas ele era Jesus, ele não precisava. É como Jesus mesmo vai dizer assim, eu estava com o Pai, eu vim do Pai. Então ele não precisava fazer nada disso. Mas aí eu te pergunto, sabe, se ele deixa para nós este exemplo, né? Porque nós que somos infinitamente inferiores, não vamos seguir o exemplo dele. E a gente vê, né, que nessa recordação aqui pra gente, né, uma memória, né, por meio das escrituras, que Jesus, ele não fala se ele estava com sono, mas de madrugada ele andou, caminhou muito, e ele largou tudo isso para ter esse momento de comunhão com o Pai. Então, a gente tem que entender que se Deus, em forma de filho, ele sentia essa necessidade de se separar, de conversar com Deus, de estar em oração, porque devocional não é só apenas pegar um livro, né? Como a Deise bem disse, é um momento de oração, é um momento de comunhão, é um momento da palavra de Deus, de leitura bíblica. Então Jesus ele entendia essa importância e quis nos mostrar muito sobre isso, porque é a palavra de Deus que nos fortalece nos dias difíceis. E aí fica não as nossas palavras, né, Mônica? Não fica o nosso chamado, mas fica o exemplo de Cristo. E que o exemplo de Cristo te convença, te arraste a fazer isso. Que o exemplo de Cristo te leve a
esse desejo de estar mais perto de Deus, porque às vezes as pessoas se sentem tão distantes de Deus, aí falam assim, Deus está lá no céu, tão alto, tão longe de mim, e eu estou aqui na terra, esquecido, largado, abandonado. Mas quando você opta, é uma escolha, né? Você opta por estar ali com Deus, você realmente percebe que Ele é aquele que está conosco. Então, já que nós vimos que Jesus se organizou, né? Ele levantou de madrugada, ele separou ali um pouquinho de água, ele teve ali seu momento de organização. A gente quer falar com você, então, como que a gente hoje pode se organizar? Como que a gente pode ter uma rotina de devocional? Primeira coisa, eu acho que o pessoal deve escolher o horário. Boa. Porque aí cada um vai conhecer sua vida como que é. Eu tenho uma amiga, a Mônica até conhece, a mãe dela é técnica de enfermagem, então ela vive de plantão. O negócio dela, direto, ela tá em plantão. E aí, qual o melhor horário a gente pode dar para essa pessoa? Não sei, ela que vai conhecer qual é o melhor horário que ela tem. Algumas pessoas conseguem mais pela manhã, outras conseguem mais no fim do seu expediente. A uma pessoa que vive esses plantões, eu recomendaria antes de entrar num plantão, porque aí, né, a pessoa já chega exausta, cansada, a vontade é mesmo... Antes de dormir, né? Além de que, se ela vai antes, já sai blindada de casa, Exatamente. né? Com a convicção da palavra de Deus ali, fortalecendo ela no mundo espiritual mesmo. Então, a gente vê assim, muitas vezes algumas pessoas, elas querem fechar o período da manhã, como obrigatoriedade para você fazer o seu devocional. Bem, é muito bonito a gente fazer essa primícia, darmos ali o nosso início do nosso dia, sairmos de casa... protegidos por Deus, exatamente. Só que a gente tem que entender essas realidades que existem e se a pessoa, algumas pessoas escutam outros e acabam levando ao pé da letra e por não fazer igual já se sentem como estão errando, estão pecando. Sente menos crente, né? Menos crente. Acho que Deus não vai estar ali se não fizer aquele horário. Exatamente. Então a ideia nossa é que você se sinta livre, que independente do horário, é que você faça, é isso que é o mais importante. E a nossa segunda dica de como você começar, por onde você começar, é você escolher um lugar tranquilo. Acho que não precisa nem comentar, né, gente? Lugar barulhento, você não consegue prestar atenção, é criança correndo, caindo, panela voando. Então aí, gente, escolhe um lugar tranquilo, aquele momento que vai ser talvez até de madrugada, dependendo da rotina, né, da pessoa, é de madrugada que ela tem essa paz. Sim. Porque se ela for ler a Bíblia, a gente começar a sentir raiva, a vontade é, sabe lá Deus, né? O que está acontecendo ali, ela já fica irada. Então, já fugiu o propósito. Já perdeu. Então, assim, escolha um lugar tranquilo, um ambiente onde você, de fato, consiga ter essa conexão aí com Deus Pai, Deus Filho, né? Deus Espírito Santo. E você sinta ali a bênção e não ali fique entregue àquele momento de balbúrdia, daquele momento de agitação do dia. E além de um lugar, né? Se possível, esse lugar ficar ali já com a Bíblia, com o caderno, alguma coisa assim. É um lugar ideal, né? Todo dia você vai carregando mesmo, gente. Hoje dá para ler na sala, vou ler ele na sala. Mas o importante é... Leia. Faça. Tem um caderno, tem uma Bíblia e o caderno é para você ali anotar algumas coisas que você... vai procurar depois para entender melhor o que aquela palavra está falando. É você anotar aquilo que Deus falou com você, aquilo que é para aquele tempo na sua vida, a resposta a resposta que Deus te trouxe ali daquilo que você está vivendo, porque é incrível, né? A gente faz o devocional e muitas vezes a resposta daquilo que a gente está procurando ali, ela está naquela meditação do dia que a gente vai fazer. Naquela leitura, exatamente. Eu já tive muitas experiências com isso. Inclusive, nós fazemos orações antes de nós gravarmos aqui o vídeo para vocês. E a gente estava bem assim, agitada, fazendo algumas perguntas uma para outra, no plano assim físico mesmo, no plano material. E quando nós terminamos a nossa oração e abrimos a Bíblia, nós tivemos ali um tapa... falando, gratuito, de Deus falando assim claramente com a gente, né? Se tiveres fé, pedires, direis a este monte, vai monte, lance daqui e se lançará no mar. Então assim, realmente, não tem como fugir, né gente? É um momento ali que você fala com Deus
e Deus ele vai falar com você, porque é o momento que você vai estar conectado. Você está aberto a ouvir a voz de Deus, né? Vamos falar de alguém mais comum, né, Mônica, para as pessoas, porque assim, falar de Jesus é Tô tentando meu lugar no sol. Vamos falar porque falar de Jesus, Jesus é um... É o topo, Jesus, né? É o gente? topo. Maravilhoso. Mas vamos falar assim, só de Daniel. Outro. Daniel, assim, é um exemplo que a Bíblia diz que ele tinha ali o seu momento de oração, ele ficava ali 3 vezes ao dia orando a Deus. E assim, gente, os dias difíceis não podem nos impedir de ir buscar a Deus. A gente tem até um outro vídeo aí no canal falando dos dias difíceis, como manter, né, a nossa fé nos dias difíceis, nos dias agitados. Então, assim, acho que Daniel, ele provou isso através da sua vida, que ele traz ali, a Bíblia nos mostra que havia um edito por parte do rei proibindo que alguém falasse, pedisse qualquer coisa que não fosse ao rei. Não, Daniel faz o quê? Nem aí. Daniel falou, beijo pra vocês, estou indo falar com Deus, porque chegou a hora da minha oração aqui, ó. Vou dobrar ali o joelho, quantas vezes por dia? 3 vezes no dia. Ele com o edito do rei, né? E com o edito do rei. E aí ele mudou o que na vida dele? Nada. Ele orava com a janela aberta, continuou orando com a janelinha lá aberta. Ele dobrava o joelho, continuou dobrando o joelho. Então, assim, as nossas lutas, as nossas adversidades não devem ser o motivador da nossa desistência. As nossas adversidades, as lutas externas, não devem ser aquelas que vão nos impedir de buscar a Deus. Então, às vezes, você está passando por alguma dificuldade, você está falando assim, Deus está vendo que está tudo muito difícil. Como que eu vou buscar a Deus agora, né? Deus está sabendo que o negócio aqui tá russo, como diz o povo, né? Estreitou para o meu lado. Mas não, é nessa hora que você deve buscar a Deus também. E tem uma frase muito bonita que diz que Daniel preferiu passar uma noite na cova dos leões do que ficar sem orar, do que ficar um dia ali sem falar com Deus. Então, é isso. É um tapa, né, gente? Porque assim, às Só Daniel. às vezes a gente tá passando por bem menos, muito menos que isso, e a gente, vamos falar a verdade, a gente se nega. Às vezes é só uma noite mal dormida, né? Às vezes é nega. só uma gripe, alguma coisa assim muito mais simples. E ali o que estava em risco para Daniel era a sua vida. E ele foi mesmo, né? Foi total. Ele foi mesmo para a Cova dos Leões por conta da sua fé. Ah, não, sim, também. Ele foi total para as duas coisas. Foi pro devocional dele lá com Deus e foi total também para a cova. E Deus o livrou, né? Então, assim, essa passagem está lá em Daniel, no capítulo 6, no verso 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E assim, gente, a gente pode dar outros exemplos. Eu gosto muito também ali da passagem que Tiago ele vai revelar para nós que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. E ele orou a Deus e pediu que por 3 anos e meio não chovesse sobre a terra, e não choveu. Foi assim que aconteceu. Então, gente, assim, você acha que Elias, ele vai deixar bem claro, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, não era um super-homem, não tinha um poder sobrenatural, não tinha algo acima ali. Daniel é um homem comum. Então, se você olha para Cristo e diz assim, olha, ele é Cristo, e você coloca aquilo como inatingível, então vamos olhar para esses outros exemplos. Pessoas comuns, né? Com ações extraordinárias. Porque resolveram se dedicar à vida de oração. E assim, a gente pode fazer até um outro vídeo depois falando só sobre a oração. Mas a vida de um cristão, hoje você vê alguém que é um exemplo de fé, esse alguém construiu a sua vida ali, como a gente gosta de dizer assim, no secreto. A pessoa vai construindo ali, vai estudando a palavra de Deus, vai vivendo, vai lendo, e ali começa por um devocional. Grandes homens de Deus não deixam de fazer o devocional. Uma outra sugestão que a gente deixa aqui para você variar esses momentos que você está fazendo o seu devocional. Mas variar como? Você pode incluir ali as suas orações, alguns cânticos, sempre lembrando a intenção é de você se conectar com Deus, conectar com Ele e para escutar a sua voz. Então, a gente até coloca aqui que existem alguns livros de devocionais que são publicados, escritos para o público cristão, que pode ser de grande serventia, livros devocionais seríssimos, com
leituras ordenadas, de pessoas que têm gabarito no assunto, que pode te ajudar. Muitas vezes tem dificuldade de entender algum texto, você vai encontrar ali uma aplicação para aquele texto. Então fica aqui uma sugestão para vocês. Eu tenho uma sugestão de vídeo, né? A gente pode trazer mostrando quais devocionais a gente usa. Sim. Gostei. Vamos fazer. Vamos fazer. Mais uma dica que a gente quer deixar aqui com vocês é vocês estabelecerem metas pessoais. Então, nada de ficar pensando assim, vou ler 14 capítulos e você não tem tempo para aquilo, e aí você acaba se frustrando porque você acabou aquele tempo que você tinha, e aí não tem mais como você fazer, porque eu não consigo, enfim. Crie metas para vocês, meta é muito importante, mas crie dentro daquilo que você consiga aplicar na sua rotina, na sua rotina mesmo familiar. Que aí volta no primeiro ponto, né, que a gente falou. Cada um conhecendo a sua rotina vai conseguir adaptar melhor ao momento que vai fazer ali o devocional, vai conseguir adequar melhor o momento da leitura. Então, tudo passa pelo primeiro ponto, gente. Exatamente. Tem que se conhecer. Exatamente. E o último que a gente deixa aqui é você fazer os estudos com outras pessoas. Existem igrejas que fazem os estudos bíblicos, né? Mas lembrando que isso é uma vez por semana. Algumas igrejas elas acabam se organizando em pequenos grupos para que façam esses estudos em conjuntos, às vezes por idade, infantil, adolescente, adulto, enfim. Enfim, se você gosta de estar no meio de pessoas, é interessante para que você escute e você acaba aprendendo um pouco mais também da palavra de Deus. E nessa questão de se reunir com pessoas, né, que você se reúna com pessoas que realmente têm um intuito genuíno de ensinar a palavra de Deus, de debater ali de uma forma saudável as escrituras, e não pessoas que vão tentar minar a sua fé. Tá, gente? Então procure pessoas fiéis, pessoas piedosas que podem te orientar na palavra de Deus. De repente você não tem uma comunidade de fé, você não tem ali, mas você conhece alguém que pode te auxiliar nessa sua caminhada. Se envolva com essa pessoa, veja a disponibilidade dela e comece a sua jornada aí, mantendo ela tanto individual como coletivamente. E acho que a gente pode deixar uma dica bônus, já que a gente está na era da tecnologia. Gente, vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Faça ali os seus agendamentos todos os dias na leitura que você está fazendo, use aplicativos de leitura bíblica, use aplicativos de devocional, tem muitos que são gratuitos, você não precisa adquirir nenhum, então que você não coloque no seu dia nenhum empecilho, mas use tudo ao seu favor. Espero que você persevere na sua caminhada, espero que você, se você não começou ainda uma vida devocional, que você comece, porque ela é altamente nutritiva para a vida cristã, que você persevere aí nessa sua jornada. Se você tem ainda alguma outra dificuldade, fala assim, mas eu queria entender como faz tal coisa, comenta aqui pra gente trazer um próximo vídeo para vocês. Vai ser muito bom a gente se reunir para falar de temas que você queira aplicar aí na sua vida, e nós estaremos reunidas aqui. Que a sua vida seja fortalecida, que a sua fé seja acrescentada. E lembrando que está lá escrito em Mateus 6:33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, buscai primeiro o reino de Deus, buscar a justiça de Deus, porque é uma promessa, e se a promessa ela é passível de ser cumprida, depende da gente, né? Sempre lembrando desse ponto de partida, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, quer compartilhar, compartilha aí, comenta aqui também. A gente vai ficar muito feliz, deixe seus comentários, suas experiências com devocionais. E é isso, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. É isso mesmo. Tchau, Até tchau. lá.